Olá! No vídeo de hoje nós vamos entender o que separa os grandes vendedores daqueles vendedores medianos. O que separa aquelas pessoas que têm grandes resultados das pessoas que não têm tanto resultado assim. É um tema bastante filosófico, mas que vai com certeza abordar alguns conhecimentos práticos que vão nos permitir hoje melhorar a nossa disciplina em vendas e, logicamente, obter mais resultados com isso, tanto a nível pessoal quanto a nível de equipe, a nível empresarial. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like para que você possa seguir acompanhando os nossos conteúdos, onde a gente está trazendo sempre conteúdo de qualidade extraordinária aqui para a sua operação de atendimento, para o seu call center, para suas vendas. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema fundamental, que é disciplina em vendas. Não é possível alcançar nada na vida sem disciplina. As grandes coisas, de verdade, nós vamos conseguir alcançar através da disciplina, da constância, da continuidade com essa disciplina. Então, o vídeo de hoje, ainda que a gente já saiba alguma coisa sobre o assunto, é muito importante que a gente volte a essas reflexões, que a gente refaça a nossa motivação, que a gente recrie a nossa motivação. Ou seja, quando nós estamos estudando esse tema, gravitando ao redor desse tema, desse assunto, nós vamos nos motivando novamente. E isso é importante fazer sempre, porque a disciplina, de verdade, é algo que vai permitir a gente, qualquer pessoa, alcançar os seus resultados. Então, vamos começar aqui por ver algumas frases de alguns pensadores destacados aí sobre a disciplina. Nós, como diz Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Aqui nós vemos uma frase de Jim Rohn. A disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. Disciplina de verdade é o que nos permite ter um pouco de liberdade. A pessoa que se propõe a fazer algo e não consegue cumprir com aquilo, é verdade que essa pessoa não é livre, que essa pessoa tem alguns problemas que lhe escravizam aí a vida, que não lhe permitem fazer o que realmente quer. Quando nós temos um propósito e conseguimos cumprir com ele, aí sim somos livres, podemos dizer que somos livres. Então a disciplina é algo que fala muito sobre nós, é algo que nós vamos precisar em tudo na vida, para alcançar as grandes realizações. E antes também de entrar nesses pontos essenciais da disciplina, vamos ver desde já aqui os benefícios da disciplina em vendas, para que a gente esteja ainda mais motivado para entrar nesse tema. É claro que aqui são alguns benefícios, tem muitos outros, mas a disciplina em vendas nos dá bem-estar emocional e mental. Quer dizer, é um estado propício que o vendedor precisa ter para vender mais. Disciplina em vendas aumenta a nossa confiança. Então, quando nós somos capazes de ter disciplina, automaticamente temos mais confiança. Aumento da produtividade, é óbvio. Disciplina está intimamente ligado com a produtividade e aumento de resultados. Aquilo que você pratica mais, faz mais vezes, normalmente você começa a fazer melhor, você se aperfeiçoa e você chega nos resultados que você espera. Então, por isso é tão importante que a gente sempre esteja refletindo sobre os benefícios. Existem muitos outros benefícios além desses que a gente colocou aqui, e isso é um tema sempre importante para a gente reavivar, para a gente refletir, porque dessa forma a gente também aumenta o nosso entusiasmo, a nossa vontade de cumprir com isso, que é a disciplina, que não é tão fácil assim quanto parece. E por que a gente está falando disso só agora? A gente, nos nossos canais aqui, nas redes sociais, a gente fala muito sobre vendas, marketing, tecnologia, porque a gente não fala sobre disciplina já há muito tempo. Porque é importante, antes de você se propor a ter uma disciplina, que você tenha metas claras e definidas, processos claros e definidos. Então, de nada adianta você se propor com uma disciplina em vendas
se você não conhece a fundo as técnicas de vendas, essa ciência das vendas, as opções que você tem para chegar no objetivo. Então, quando você tem um conhecimento mais aprofundado, aí você vai fazer as suas escolhas, escolher quais são as suas melhores estratégias e aí sim definir metas claras, processos definidos. Mas isso a partir de ter um conhecimento já em vendas. É muito importante antes você ajustar a sua mira, saber para onde você está indo. E aí depois sim você vai exercer a disciplina. Se você não tiver clareza absoluta de para onde você está indo, você realmente, no meio desse processo, onde você vai precisar exercer a disciplina, vai ficar difícil, né? Então imagina que essas metas claras, esses processos definidos, é como um pedreiro que vai construir uma casa e ele precisa ter um projeto. O projeto é a meta. Então muitas vezes uma construção leva mais de 1 ano para ser concluída. E durante esse processo, se você não tem uma meta clara, é muito difícil que você chegue na meta. A fundação de uma obra, ela representa mais de 50% da obra. Quer dizer, o pedreiro trabalha, e vem máquina, e vem ajudante, e a pessoa não vê o resultado. Por muito tempo ela não vê a coisa acontecendo, ela não vê grandes resultados. Mas aquela disciplina, aquela constância, vai lhe fazer chegar no resultado em algum momento. Então, por isso que é muito importante a gente ter confiança nas metas e nos processos. Se fala muito em venda sobre que o vendedor tem que ter confiança em si mesmo, que o vendedor tem que ter confiança no produto, que o vendedor tem que ter confiança na empresa. E, de fato, a disciplina em vendas vai nos levar a ter essa confiança maior em nós mesmos, no produto, na empresa, naquilo que a gente está fazendo. Mas antes disso, é necessário a gente ter confiança nas nossas metas e confiança nos processos. O que quer dizer isso? Que o vendedor ele tem que confiar, ele tem que acreditar realmente na sua meta maior, naquilo que ele está buscando conquistar. Seja, por exemplo, essa meta encher o funil de vendas, encher o pipeline. Então, para isso, o vendedor vai precisar prospectar. Ele tem que ter entendido que é importante encher o pipeline, o funil de oportunidades. Se ele acredita nessa meta, então ele tem muito maior chance de cumprir com a disciplina. E também tem que confiar no processo, porque uma empresa que tem os maiores resultados, que tem grandes resultados, com certeza, essa empresa, esse call center, esse vendedor, ele desenvolveu processos de vendas que realmente funcionam. Então, quando nós temos confiança no processo, o vendedor, no caso, nós os vendedores, a gente vai aplicar a disciplina, porque a gente confia no processo. Agora, quando a gente está aplicando uma disciplina em um processo que a gente não confia tanto, então muitas vezes no meio aí dessa constância, dessa sequência de dias, onde a gente vai precisar sempre exercer a disciplina, então vai chegar no meio desse processo aí e vai haver a perda da motivação. Por quê? Porque não tem um processo claro, definido, validado, que dê resultados. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os processos ainda nesse vídeo de hoje. Então, quando a gente tem confiança nas nossas metas, nos nossos processos, isso vai nos ajudar a manter a motivação durante o período que a gente tem aqui, exercer essa disciplina nessas metas, nesses processos. E por isso que a gente faz essa reflexão aqui sobre disciplina versus motivação. Porque disciplina é algo que está intimamente relacionado com a nossa força de vontade, com a nossa capacidade de fazer algo mesmo quando não se tenha motivação. É muito comum que a gente tenha a intenção de fazer algo, de conquistar algo, de desenvolver uma habilidade, e no caso em vendas, de prospectar mais, de vender mais, de fazer mais apresentações, que a gente tenha a intenção de conseguir melhores clientes. E é muito comum, é muito fácil encontrar por aí pessoas que têm suas intenções, seus propósitos, suas metas e comecem a realizar algo para alcançar
essas metas, esses propósitos. O difícil é encontrar pessoas que se mantenham com a disciplina até chegar no resultado. Isso já é um número bem menor de pessoas. Então, é muito fácil encontrar alguém que desistiu das suas metas ao longo do processo. Por quê? Porque ao longo desse processo, a motivação vai caindo. Isso é natural, porque as coisas não se conquistam assim do dia para a noite. Muitas vezes é necessário exercer a disciplina por um longo período sem ver resultados. Então, essa é verdadeiramente a ciência. Por isso que é tão importante a gente ter as metas claras, ter os processos claros, definidos, metas que a gente realmente acredita, refletir bem sobre isso, para quando você inicia o processo, você consiga chegar até o final. Então, disciplina é um tema que envolve também muito a inteligência emocional, a capacidade de dominar as nossas emoções, a capacidade de lidar com diversas situações adversas, até que nós cheguemos até a meta. Então, um trabalho que uma pessoa tem que fazer sobre si mesmo, de conseguir renovar o seu entusiasmo, de conseguir vencer muitos aspectos negativos que nós temos dentro. Então, uma luta da pessoa contra si mesma, do vendedor contra si mesmo. Quem diga que vendas não é uma profissão radical, essa pessoa não sabe o que está falando. Vendas de verdade é uma profissão para aquelas pessoas mais ousadas, mais fortes psicologicamente falando. Então é necessário vencer a procrastinação, é necessário vencer a indisciplina, é necessário vencer tristeza, desânimo, depressão, qualquer estado negativo, pensamentos negativos que venham na sua mente. Preciso vencer tudo isso. É preciso que a gente realmente seja capaz de transformar as metas que nós estabelecemos em hábitos. Que a gente seja capaz de fazer, até que chegue a se tornar um hábito. Independente se temos motivação ou não. E claro que para isso nós vamos precisar gerenciar bem o nosso tempo. O tempo, quando nós nos tornamos uma pessoa que tem metas, nós vamos entendendo cada vez mais que o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, para isso, você precisa, muitas vezes, abrir mão de outras coisas que você quer, para focar naquelas atividades prioritárias que vão te gerar mais resultado, que vão realmente virar a chave. Então, gerenciamento do tempo tem a ver com organização, tem a ver com muitos detalhes, mas especialmente com saber abrir mão de outras coisas, de outras atividades, organizar a prioridade dessas atividades, para que você realmente cumpra com aquelas que são mais importantes. Então, aí está esse ponto, a organização está intimamente relacionada com o gerenciamento do tempo. Tem várias técnicas para que você tenha organização, mas antes de falar sobre essas técnicas, vamos lembrar aqui também que se você é um call center, se você faz parte de uma operação de atendimento de call center, se você participa de uma operação de atendimento empresarial, ou seja, um grupo de pessoas, então para isso, para que você consiga ter a disciplina correta, sem perder contato, sem perder oportunidades, você vai precisar também de sistemas que te ajudem nessa organização, como é, por exemplo, um CRM, como é, por exemplo, uma solução de atendimento omnichannel, que a gente oferece aqui na LH Tecnologia, que vai te permitir ter a gestão de muitos dados, um alto volume de dados. Então, para isso, esses sistemas vão te ajudar. E a organização, ela é algo assim também para o vendedor. Imagina se para um vendedor isso é importante, imagina para uma empresa. Então, você pode utilizar a técnica da agenda. A agenda é uma técnica muito boa. Todos os dias, você pode ser no dia anterior ou no mesmo dia de manhã, você anota todas as coisas que você precisa fazer. E aí, ao longo do dia, você vai riscando as atividades que você já cumpriu. Parece bobo, mas é necessário revalorizar
esse tipo de prática dentro de nós, na nossa compreensão, no nosso entendimento, e de repente é essa prática que vai te ajudar a ter organização em vendas. Você pode utilizar também alguns murais, onde nesses murais você vai colocar suas tarefas macro. Então, por exemplo, nessa semana eu preciso prospectar. Qual é a meta? A meta são 100 clientes. Nessa semana eu preciso fazer follow-up. Follow-up de quem? De todos os clientes que eu mandei proposta semana passada. São exemplos. Então, você deixa aquelas tarefas macro sempre visíveis e vai riscando à medida que você vai cumprindo. Sem isso, é praticamente impossível cumprir com uma disciplina em vendas, já que o volume de atividades é muito grande, a gente sabe como é na prática. Então, são algumas técnicas aí de organização que a gente pode estar usando. Tem outras metodologias, outras formas. É importante que cada pessoa tenha a sua forma, realmente aplique isso, para que não deixe de cumprir com essas atividades. Sem depender da motivação, sem depender que a mente recorde do que tem que fazer. Não, se você tem uma organização, você simplesmente vai cumprir com o que precisa ser cumprido de forma simples, e isso é que vai te dar a consistência que você precisa nas suas ações. É muito importante também, falando de disciplina, que a gente leve em consideração o treino. O vendedor ele precisa atuar na prática, mas ele também precisa treinar. Pouco tempo atrás a gente fez um vídeo sobre o role-playing, que é uma técnica muito boa de treino. E é importante a gente lembrar que o role-playing, mesmo se você fizer parte de uma equipe de call center, você pode treinar em casa sozinho, na frente do espelho. Você pode ter aquele pitch comercial, que é a capacidade de você em 1 minuto chamar a atenção desse cliente. Então você tem que treinar esse discurso para que ele seja cada vez mais assertivo. Você pode treinar isso na frente do espelho. Abordagens, negociação, não precisa depender de que uma equipe se monte. Hoje nós vamos fazer o teste, o treino do role-play com esse determinado objetivo. Não, o vendedor ele pode treinar também sozinho. Mas claro, quando é possível treinar em grupo, montar aquela cena, que todos ali na operação de atendimento estejam envolvidos com esse teste, com esse treino. Claro que os resultados também vão ser muito melhores, porque você tem o feedback de toda a turma. Então, o treino em grupo também é muito proveitoso. Mas você não precisa esperar o grupo se reunir para treinar, porque às vezes isso não acontece, então você pode treinar também sozinho. Sempre que você está praticando, também está treinando, também está, querendo ou não, desenvolvendo aquela capacidade. Mas o fato de você sair da operação e treinar os seus discursos sozinho, sem ninguém, sem nenhum cliente, também vai te ajudar a ter uma percepção melhor. Se possível, gravar aquilo que você fala, você vai poder escutar e aí sim fazer um filtro ainda mais detalhado em todo o seu discurso, treinar, aperfeiçoar os detalhes. Treino vai te ajudar também na sua disciplina, porque se você treina, você vai ter mais confiança na hora de fazer aquilo que você se propôs. No caso, prospectar, entrar em contato com os clientes, abordar. Então, treino é muito importante. Vamos nunca esquecer disso. Um bom jogador é aquele que treina. Bom time é aquele que treina bastante. É ou não é? Além de treinar, é importante levar em consideração, refletir, ter como uma prioridade, como algo importante, de que é necessário ter constância para ter consistência. Então, a confiança maior em vendas, ela vai ser gerada quando você tiver consistência. Quando você realmente não tiver nenhuma dúvida do cliente que você não saiba responder da melhor maneira possível, não tiver nenhum argumento do cliente que você não saiba contra-argumentar de uma forma inteligente, significa que você vai exagerar nisso. Não, você vai sempre respeitar o cliente, as suas decisões, mas você não vai deixar de argumentar de forma inteligente. Então, essa consistência, esse vendedor que é capaz de dominar todo o processo,
Ela só vai nascer, ela só vai existir quando existir constância. Então, por que o Elon Musk é o Elon Musk? Para ele parece fácil fazer um foguete dar ré, mas talvez para nós não seja tão fácil assim. Por que ele chegou nesse ponto? E hoje em dia parece fácil para ele fazer essas coisas. Porque ele teve disciplina, constância, ele passou por um longo caminho que ninguém viu. Hoje em dia a gente vê só onde ele está. Mas qualquer pessoa que chegou em algum lugar destacado, que fez grandes realizações, se você perguntar assim, como é que você chegou aí? Como que você fez isso? Essa pessoa ela vai lembrar assim, olha, eu percorri um caminho para chegar aqui. Não aconteceu do nada. Percorri um caminho para chegar até aqui. Pode ser que a disciplina que essa pessoa teve ao longo desse caminho, que as ações repetitivas foram tão prazerosas que essa pessoa nem percebeu que ela teve uma disciplina. Isso é o caso das pessoas que trabalham com a sua vocação. Então, esse processo, essa consistência, esse hábito diário, para uma pessoa que está fazendo o que gosta, isso não é um peso, isso é um prazer. Mas se a gente quer chegar em algum lugar, independente se para nós é difícil ou não, é um peso ou um prazer trilhar esse caminho, percorrer essa jornada, independente de como nós nos sentimos em relação a isso, é necessário cumprir com esses hábitos diários, é necessário percorrer o caminho, dar os seus passos. Isso é a constância. Então, é claro, necessitamos levar isso em consideração. Decisão, atitude e compromisso. A pessoa precisa ter decisão para assumir a sua meta. Precisa ter atitude, porque muitas vezes ela precisa abrir mão de outras coisas. E compromisso. Além de tudo, quando a gente estabelece uma meta, a gente tem um risco sempre de que isso não dê certo. Quando a gente estabelece uma meta, a gente tem que entender assim, tem os benefícios que a gente vai ganhar se a gente conseguir alcançar essa meta. Tem o preço que a gente tem que pagar para poder chegar lá. E sempre também tem um risco. Então, aí que está a decisão. Se jogar é necessário. Por isso que é tão importante confiar na meta. Ter o processo claro. Conseguir visualizar aquilo que você vai ter que realizar por um grande período sem ter resultado para que lá na frente chegue no resultado. Então, ter isso bem claro. Quando você tem confiança, tem clareza nisso, então aí dá o passo, se joga. É muito importante que haja isso. Então, claro que isso vai se fundamentar nesse entendimento, nessa base sólida que a gente tem de entender o que a gente está fazendo. E aí, ter compromisso. De nada adianta, no meio do caminho, abrir mão da meta. Isso é o caso de tantas pessoas por aí que falam hoje em dia tem TDAH. Quer dizer, a pessoa começa uma coisa e já desiste. Às vezes são pessoas muito inteligentes, mas começa algo, já desiste, já vai para outra coisa, já perde o interesse. Isso aí é um problema psicológico terrível. Isso é algo que nós temos que nos cuidar, porque uma pessoa assim ela não chega a lugar nenhum. Ela começa algo e não termina. Por isso que uma pessoa mais madura, uma pessoa mais capaz, uma pessoa que tem um mínimo de autoconhecimento, também é uma pessoa que sabe, quando escolhe uma meta, tem compromisso com essa meta. Ou seja, não vai amanhã escolher outra meta. Não. E é uma pessoa que sabe que em algum momento essa motivação vai cair e aí você vai ter que se manter com aquela disciplina até chegar ao resultado. Por isso que é tão difícil. Não é tão simples quanto parece e vale essas reflexões para que a gente saiba exatamente o que a gente tem que fazer durante esse processo. Senão, vem essas vontades aí que a gente tem lá dentro de nós de mudar de rota. E aí a gente muda a nossa rota e não chega nunca em lugar nenhum. Então,
ter cuidado com tudo isso que a gente sente, que a gente pensa em um determinado momento. Ter clareza nas metas, ter compromisso com as metas. Para que, claro, em algum momento a gente transforme essas decisões em hábitos. A gente já falou aí, e é isso que precisa ser. Precisa ser aquele hábito que a gente faça sem questionar. A gente faça todos os dias. E esses hábitos que realmente vão dar resultado. Também é importante levar em consideração, ao longo desse processo da disciplina, a persistência, a resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades. Porque não é só a motivação que vai cair. A motivação pode cair por algum motivo. E o motivo é talvez você não vai conseguir o resultado que você espera tão rápido. Talvez você vai ter que lidar realmente com situações adversas. Você tem aquele propósito de vender mais, bater sua meta comercial, porém o seu cliente, suas leads, não estão preocupados com a sua meta. É você que está preocupado com ela. Então, ninguém tem aquela obrigação de te ajudar a atingir suas metas. E em vendas, é muito importante a gente respeitar a decisão do cliente. A decisão realmente final, se vai comprar ou não, é do cliente, não é do vendedor. Então, às vezes, a gente tem que escutar um não e manter essa motivação em alta. E não se abalar com isso. Saber que isso faz parte do processo. Na verdade, é muito importante que essas adversidades estejam chegando até nós, que a gente esteja encontrando obstáculos. Um cliente que fala que vai comprar e não compra. Um cliente que às vezes é mal educado. Isso, na cabeça de um vendedor que realmente já compreendeu o seu processo em vendas, é uma alegria quando isso acontece. Porque o vendedor sabe, nesse caso, que está chegando mais perto da sua meta. Porque esse é realmente o processo que ele se preparou psicologicamente para enfrentar. Então, essa resiliência, essa capacidade de levantar num outro dia, pode ser que ontem você não teve resultado nenhum. Pode ser que alguns clientes que você tinha uma expectativa muito grande optaram pela concorrência. Então, são muitas situações que podem acontecer. Como que você vai acordar no dia de hoje motivado para fazer o que você tem que fazer, independente do que se passou nos dias anteriores? Isso é a resiliência. Primeiramente, nós temos que ter consciência do processo. Nós temos que desenvolver essa capacidade em nós. E para isso, vale lembrar que disciplina em vendas não é só prospectar. Tem gente que acha assim, não, disciplina em vendas é prospectar, fazer follow-up, fazer apresentação, toda semana cumprir com todos esses pontinhos aqui, na minha lista de tarefas. Mas não é só isso. Por quê? Porque você precisa estar bem para cumprir com a sua lista de tarefas. Então, quer dizer, tomar água corretamente é um item da sua disciplina em vendas? Pode parecer que não tenha relação, mas você tem que estar bem. Então, é necessário tomar água todos os dias, uma proporção correta, que o seu corpo se sinta bem, assimile, tenha todo um funcionamento adequado com a quantidade de água que você ingere. E desse pontinho, a gente faz a ponte para todos os outros pontos da sua disciplina pessoal, do seu autoconhecimento, que é tão necessário. Fazer exercícios, para que você tenha uma boa circulação sanguínea, uma boa oxigenação do sangue, do cérebro. Exercícios, claro, moderados, mas é necessário. E tudo isso que falam por aí, que muitas vezes sim é necessário. Às vezes a gente não vê a relação direta, mas acordar cedo, tomar banho gelado, tantas disciplinas que a gente pode ter que vão nos favorecer. E é claro, no tema de hoje a gente não vai entrar a fundo em tantas disciplinas aí pessoais que a gente pode ter, mas com certeza a gente vai encontrar muito conteúdo na internet sobre isso. A gente pode aprender muito e nós é que temos que entender, né, para nós, quais são as disciplinas que eu necessito nesse momento, que eu estou sentindo falta. Então, perceber realmente, né, a sua pessoa como está e tentar entender o que eu estou precisando
e buscar as disciplinas que vão te ajudar nesse momento. Porque todas essas disciplinas pessoais, particulares, que a gente vai fazendo todos os dias, vão nos levar a algum resultado. Então isso é importante também a nível pessoal, para que o vendedor esteja numa condição mais propícia no momento de se relacionar com o cliente, no momento de fazer as suas ações. Então, resiliência é importantíssimo. O vendedor é exatamente aquela pessoa casca grossa, que recebe um não e não se abala por conta disso. Ou seja, sempre está disposto a receber os golpes da vida, não se abalar, e na primeira oportunidade que ele tenha, novamente ele está tentando vender. Ele vai falar, e aí? Aquela hora foi não, ontem foi não, mas e agora? Pode ser? Então assim, o vendedor não se abala nunca, ele realmente vai até a sua meta. Ajuste de estratégias, não poderíamos deixar de falar isso. Por quê? Porque a disciplina boa, a disciplina que vai te levar a um resultado, é quando você faz algo corretamente. Então, se no meio desse processo você entendeu que você tem que fazer diferente algo para gerar o resultado que você espera, para gerar um melhor resultado, então ajuste sua estratégia. É importante você fazer as coisas certas e não fazer as coisas erradas muitas vezes esperando que algum dia você vai se aperfeiçoar, vai melhorar. Não. Se você quer fazer algo que dê resultado, então sua meta tem que ser o resultado. Tem que ser assim, vou fazer isso corretamente, a quantidade de vezes ali que você se proponha na sua disciplina, mas sempre buscando fazer isso corretamente, para que realmente o seu resultado chegue mais rápido. Então não é feio a gente entender assim, não, isso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, vou mudar a minha estratégia. Quem é o senhor da sua disciplina é você. No caso do call center é o gestor, é o coordenador da equipe. Mas no caso da disciplina pessoal, se você se propôs a fazer algo e começou a praticar, e amanhã você percebeu assim, não, se eu praticar um pouquinho diferente, vai ser melhor, então você pode ajustar a sua estratégia. Isso não é abrir mão da sua disciplina, tem que tomar muito cuidado, né, com as justificativas, porque se a pessoa, né, ela se sente no poder de alterar suas disciplinas, muitas vezes ela usa isso como justificativas para... né, querendo ou não, a gente sabe que muitas vezes a gente justifica os nossos erros. Isso é muito triste que aconteça, mas nós somos assim em geral, sem querer generalizar, a gente sabe que nem todo mundo é igual, mas muitas vezes a gente tem uma bela justificativa para não fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer. Então tem que cuidar nisso para não estar justificando abrir mão das suas disciplinas, quebrar suas estratégias, não. Esses ajustes, eles são para melhores. Há que ter muita sinceridade consigo mesmo para fazer esses ajustes para melhor. Então, se você percebe, por exemplo, que na disciplina você estabeleceu uma meta muito alta, você nunca está conseguindo cumprir com essa meta. Então você fala assim, não, realmente eu tenho que mudar essa disciplina, eu tenho que ajustar essa meta. Isso não é quebrar a disciplina, mas sim ser mais inteligente. Então eu vou estabelecer uma meta mais curta, que eu consiga atingir. Né? Isso é ajuste de estratégias. É algo inteligente para que a gente sempre estabeleça metas atingíveis, factíveis. Aprimoramento contínuo, que envolve o ajuste de estratégias, que envolve o desenvolvimento pessoal, que envolve o estudo. Ou seja, nunca pensar que você já sabe, você já está praticando e ponto final. Não, é sempre necessário colocar um olhar atento, buscar entender se tem algo que você pode fazer melhor, para que tenha, de fato, o aprimoramento contínuo. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando um pontinho que talvez na cabeça de uns, isso eu já sei, isso eu nem preciso. Mas na cabeça daquele que tem noção de que precisa se aperfeiçoar nisso, então isso é um tema de estudo para toda a vida. Disciplina em vendas. É algo que, quando surgir um tema novo, com novas práticas que a gente pode
ter para melhorar a nossa disciplina, nós temos que ser os primeiros ali a buscar absorver aquele conteúdo, porque não somos o dono da verdade. Estamos buscando ser aquela pessoa que atinge a alta performance, como um atleta de alta performance. Imagina se você for um vendedor de alta performance, aquele vendedor que não desperdiça um momento, que sempre está cumprindo com as suas tarefas, que tem clareza das suas tarefas, que não desperdiça uma palavra, que sabe exatamente o que tem que falar, porque teve disciplina, porque teve treino. Então, é aí que nós queremos chegar, ser um vendedor de alta performance. E um vendedor de alta performance, um atleta de alta performance, não é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Não é aquela pessoa que sempre está fazendo os ajustes, que sempre está fazendo um esforço a mais para realmente atingir aquela nota, aquele estado, aquele ponto que vai te permitir realmente exercer o seu máximo potencial. Então, para isso, aprimoramento contínuo. Se você gostou desse tema, por favor, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, para que possa sempre acompanhar os nossos conteúdos. Deixe também seus comentários, para que a gente possa conversar um pouco, entender, conhecer você, e assim também ter esse feedback, para que nos próximos temas a gente possa trazer aí conteúdos mais interessantes dentro daquilo que você realmente precisa na sua operação de atendimento. Foi uma honra, uma satisfação imensa contar com a sua presença, com a sua audiência até esse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.